Bom, eu sou Joelma Oliveira Gonzaga, sou baiana, nascida em Salvador, filha dessa terra que a gente está agora. Sou produtora de audiovisual, trabalhei por quase 15 anos como produtora executiva de audiovisual e agora estou secretária do Audiovisual do Brasil, no terceiro mandato do governo Lula, Ministério da Cultura, sob a regência da ministra Margareth Menezes. A grande paixão da minha vida é o cinema, desde que eu me entendo por gente. Assim, eu venho de uma realidade aqui em Salvador muito dura, de uma família de 14 irmãos, de uma periferia, sem muitas oportunidades e sem muitas possibilidades. E eu até escrevi um texto sobre isso que está numa revista, que assim, a minha casa não tinha televisão, né? Então eu tinha que ir para a casa dos vizinhos. Assim se deu o meu primeiro contato com o cinema e quando isso aconteceu, mudou a minha vida de uma forma que eu não conseguia imaginar. Eu acredito no poder das histórias, né? Sobretudo porque boas histórias são sobre a gente, sobre as pessoas, sobre um mundo melhor. Parece clichê isso. Mas eu lembro que, ainda adolescente, eu assisti um filme na madrugada, assim, não tinha tido acesso a nenhum filme como esse, que foi o filme Gritos e Sussurros, do diretor Ingmar Bergman. Eu deveria ter uns 15 anos. E era um filme que falava ali do contexto de 4 mulheres ao redor de uma delas que estava padecendo de câncer, né? E eu lembro de ficar muito impactada com uma história que fazia a gente refletir sobre a morte. Acredito que o cinema ele tem um poder, se não de transformar, de ao menos trazer a reflexão e trazer a criticidade, digamos assim, para temas muito universais. Passei a fazer parte do projeto Paradiso com o roteiro em cubos, que é da Jaqueline Souza e direção da Renata Martins. E eu seria a produtora executiva. Foi com esse projeto que eu fui para Roterdã e passei a integrar a Rede Paradiso. Eu lembro que nessa mesma residência tinha um grupo de talentos do mundo todo. Dali saiu um vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro, estava lá nessa residência, a gente trocou muito. Foi muito intenso, mas foi uma imersão de um aprendizado que muito me orgulha, sabe? Assim, e contribuiu muito na minha formação profissional. Tem um projeto que me orgulha muito de ter feito parte do momento que ele chega ao mundo, pela temática dele e pelo momento em que ele chega ao mundo, que é o projeto Amarelo é Tudo Pra Ontem, do Emicida e do Fred Ouro Preto. A gente lançou ele em dezembro de 2021, na pandemia, e a gente produziu ele ali na pandemia. E eu lembro que quando esse filme chegou, né, chegou ao mundo e chegou lançado em vários países ao mesmo tempo, pessoas do mundo inteiro, brasileiros que estavam fora do país, me escreveu falando assim, nossa, como a gente precisava desse filme. Bom, que conselho eu daria? Primeiro, assim, escutem e acreditem na sua intuição. Seja curioso sobre o fazer audiovisual em todas as etapas, assim, se você está almejando a direção, seja curioso sobre tudo da direção, mas seja curioso da produção, sabe? Como é que a produção está conectada com a direção, como é que a direção de arte está conectada com a direção, como é que o roteiro está conectada com a produção, enfim, seja muito curioso sobre todos os aspectos do fazer audiovisual. E que conselho eu gostaria de ter ouvido? Eu gostaria de ter encontrado generosidade no meu caminho, no início. Você pediu um conselho, mas não é bem um conselho, mas eu gostaria de ter encontrado mais generosidade no caminho. E, em contrapartida, o que eu faço é tentar ser mais generosa, tentar sempre ser generosa com quem está começando, mas não só, mas principalmente com quem está começando. Porque sabemos, fazer audiovisual é difícil, demora, então assim, generosidade nunca é demais, né, gente?